desempenho. Se tu não sabe usar a planilha de desempenho, te indico a assistir as aulas da semana passada de matemática, que eu falo sobre a planilha de desempenho, para tu ver como é que está o teu conceito. Não vou ficar aqui, professor, na correção final da tarefa 3 aqui eu tirei uma pontuação menor do que a correção da tarefa, por que isso aconteceu? Daí tu fica sabendo, conceito organizer, muito bem no Taiwan, tá? O Taiwan sabe. Tu sabe como é que tu vai verificar o teu próprio conceito olhando as aulas lá, baixando a planilha, assistindo o tutorial, porque se tu assiste a aula, tu tá por dentro do que está acontecendo, certo? Tá. O Cauã está me perguntando, senhor, 23 pontos eu passo? Cauã, o que tu vai fazer? O que eu te respondo? Conceito organizer contigo. Conceito organizer. É isso que tu vai fazer, tá bem, Cauã? Muito bem? Podemos então? Então tá aberto. Eu sei que aconteceu o problema com o Clipe Escola, com as mensagens ali. Então, em função disso, eu estou tentando ajudar vocês nesse sentido, tá? Pode ir na planilha do diário de classe ali e acessa direto pelos links ali. Ainda bem, né, que desde o início ali a gente começou a trabalhar bastante ali como acessar as tarefas pelo diário de classe. A gente trabalhou bastante isso. Quem tem acompanhado as aulas não está tendo problema com isso. Quem está verificando isso, né, pela planilha de desempenho agora e também pelo diário de classe. Ali tu tem acesso às aulas, acesso às avaliações, acesso a tudo, tá? Muito obrigado, então, pela paciência, tá? E podem acreditar que o formulário é a maneira mais segura da gente se comunicar mesmo, né? Não tem e-mail, o Clipe Escola estava dando problema. Imagina enviar a tarefa para o Clipe Escola, não tem porquê, tá? Dá um problema aí, daí a gente não consegue resolver. O formulário ele é feito para isso mesmo, tá? Deixe-me ver. Pronto. Vou fechar aqui o Drive então. E como eu tinha falado, né? Eu vou passar para vocês. Então a situação 4. Vocês estão me acompanhando aí. Vou passar para vocês a situação 4 ali e já deixo os exercícios para vocês desenvolverem. Deixa eu ver aqui se meu celular voltou ao normal. Acho que voltou. Tá. Na aula do 6º ano estava dando uns problemas no meu celular. Eu começava a digitar umas coisas sem que eu quisesse digitar, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse vídeo aqui para a gente entrar na situação... 36 minutos. A gente já está no segundo vídeo aqui. Não, vamos fazer direto aqui, então. Tá? Acompanha no livro por causa do reflexo, tá? Vou deixar os exercícios para vocês e depois eu tento resolver pelo notebook, tá? Situação 4. Para verificarmos o desempenho de um automóvel, alguns engenheiros mecânicos mediram a distância percorrida e a quantidade total de combustível consumido pelo veículo durante um trajeto feito a uma velocidade constante. E daí, isso aqui é bem parecido com aquele outro, né? Trabalho, só que agora é combustível que ele está trabalhando, consumo de combustível, né? E para ver o desempenho, né? Onde eu vejo a minha tarefa já corrigida? Primeiro, Felipe, tu vai ter que me responder qual o e-mail que tu cadastrou no formulário, tá? Tu vai encontrar no e-mail cadastrado no teu formulário, tá? Certo? Agora eu fechei aqui, ó, senão eu veria o e-mail que tu cadastrou. Mas escreve aí para mim o e-mail que tu cadastrou no formulário. É lá nesse e-mail que tu vai encontrar a tua tarefa corrigida. Certo, Felipe?
Então tá, para verificarmos o desempenho do automóvel, alguns engenheiros mecânicos mediram a distância e a quantidade consumida de combustível para essa distância, né? A velocidade foi sempre mantida a mesma. Observe o esquema, tá? Então, é uma tabelinha aqui, ó, um infográfico bem bonitinho, tá? Por exemplo, 2 litros, ele percorreu 20 quilômetros. 2 litros e meio, percorreu 25 quilômetros. 3 litros e meio, 35 quilômetros. Olha só, se tu pega esse valor aqui, ó, e multiplica por 10, tu chega nesse, ó. 2 vezes 10, 20. 2,5 por 10, 25. 3,5 por 10, 35. Olha só. Parece que cada litro são 10 quilômetros. Não parece? Ó, olhando esse gráfico, parece isso, ó. 2 litros, 20 quilômetros. 2 litros e meio, 25 quilômetros. 3 litros e meio, 35 quilômetros. Cada litro vale 10 quilômetros, ó. 2 vezes de 10, 2 litros, né? Cada litro vale 10, então 10 mais 10, 20. 2 litros e meio, um dedo pela metade. 2 litros e meio. 10 mais 10, 20. E 20 mais metade de 10, 5, 25. E aqui, ó, 3 litros e meio. 1, 2, 3, 30 quilômetros. Meio litro, 5 quilômetros, 35 quilômetros. Parece isso. Concorda comigo? Após vários testes, os engenheiros concluíram que a distância percorrida é diretamente proporcional à quantidade de combustível consumido. Tá? Claro, esses testes aqui, eles funcionam para percursos pequenos. E é uma aproximação, né? Sabe por quê? Para percursos grandes já fica bem complicado. Eu acho assim, ó, até que 20 km, 25, 35 km é um percurso longo para fazer uma experiência dessas com os carros dos pais de vocês. Né? Para fazer esse experimento, às vezes é até com esteira que eles fazem, né? Para evitar a interferência do meio, certo? Então, o que eu te digo aqui, ó, se tu tentar fazer essa experiência com um carro, vai dar uma variação bem grande, tá? Mas então essa experiência ela é feita com engenheiros mecânicos, né? Num ambiente de laboratório. Fala, Cauã! Como se inscreve no conceito? Tá, Cauã, tu vai ter que acessar o tutorial do Conceito Organizer, tá? Porque isso daí foi na aula passada. Daí tu vai acessar acessa o tutorial, que daí tu vai ver como é que tu vai escrever, tá bem? Tá? Tu sabe onde é que tá o tutorial lá, tá no final lá tá no link, né? Ali tem o tutorial, tá? Daí tem na coluna de conteúdos tem o link do Conceito Organizer e na coluna de link tem o tutorial. Assiste o tutorial. Ou seja, a razão entre a distância percorrida e a quantidade, olha só, ele dividiu os quilômetros pela quantidade de litros e obteve essa mesma constante, esse mesmo número 10 que eu te dizia, né? 2 multiplica por 10, 2,5 multiplica por 10, 3,5 multiplica por 10. Se tu dividir 20 por 2, 10. 25 por 2,5, 10. 35 por 3,5 também dá 10. Isso significa que o veículo consome 1 litro de combustível a cada 10 quilômetros percorrido. É uma medida de desempenho.
Eu mando no grupo o tutorial. Tá, então tá, pode mandar no grupo o tutorial, sem problema. Ok, então, como vocês têm o livro, por favor, comecem a desenvolver os exercícios ali, ó. Determine se as grandezas de cada item são diretamente proporcionais ou não, né? Se elas são diretamente proporcionais ou se não são diretamente proporcionais, tá? Porque lembra, as grandezas tu pode ver de três formas distintas. Ou elas são diretamente proporcionais, ou elas são inversamente proporcionais, ou elas não são nem direta nem inversa, né? Existem outras formas de proporcionalidade. Existe proporcionalidade pelo quadrado da outra, existe um monte de coisa. Mas aqui tu tem que tirar em duas situações. Ou é diretamente proporcional ou não é, tá? Daí os outros casos a gente não está avaliando. E como é que tu faz? Simplesmente tu fazer variações, né? Ou de acréscimos ou de decréscimo, né? Ver como é que é o comportamento, né? Tu pode fazer uma experiência contigo mesmo, ó. A idade e a estatura de uma pessoa. Pensa assim, ó. Tu tinha 5 anos, por exemplo. Qual era a tua altura? Quando tinha 10 anos de idade, qual era a tua estatura? Então, tu está falando de duas grandezas, né? Uma é de tempo, que é a idade, outra é de comprimento, que vai ser a estatura. Então, tu tem dois campos. Sim. Se é diretamente proporcional ou não, tá? Então tu tem que avaliar se na idade de uma pessoa e a estatura dela acontece de ser proporcional, tá? Isso significa, né, que quanto mais velho tu é, mais alto tu é. Será que acontece? Acho que tem uma certa idade que tu para de crescer, né? Tu para de crescer lá pelos 20 e poucos anos. Bom, meu filho tem 20 anos, ele é mais alto que eu, né? Um pouco mais alto que eu. Meu filho está com 20 anos, eu estou com 44 anos. Será que eu tenho o dobro da idade dele, o dobro da estatura dele? Essas questões que vocês têm que se perguntar, tá? Olha, no item B, a densidade demográfica e o número de moradores de uma cidade, tá? Tem que ver o que é densidade demográfica, tá? A densidade demográfica é quantas pessoas moram, fazer uma comparação de quantas pessoas moram numa determinada região. Pensa, por exemplo, as pessoas que moram no Amazonas, certo? Pensa nas pessoas que moram no Amazonas. A área, a região, vai no mapa, vai no Google ali, vê o mapa, né, do Amazonas, tá? E as pessoas que moram em São Paulo, né? Como é que é distribuído esse número de pessoas no Amazonas e a distribuição do número de pessoas em São Paulo, né? Quanto maior o coeficiente da área distribuída em relação às pessoas, maior vai ser perdão, é ao contrário. Deixa eu ver, eu pego quanto maior o número de pessoas distribuída numa região, maior vai ser a densidade demográfica. É isso que é, tá? O número de pessoas na área, tá? Número de folhas e a massa de um livro, será que é proporcional? Quantidade de água gasta em uma residência e o valor a ser pago pelo consumo de água. Será que é diretamente proporcional? Aí tem alguns detalhezinhos ali, né? Então, eu vou fazendo esse exercício 1. Eu aconselho vocês fazerem algumas pesquisas. Vocês têm aí à disposição a internet. Vai no Google ali, verifica, né? Verifica os mapas para vocês terem uma noção, população, quantas pessoas tem
no Rio Grande do Sul, quantas pessoas tem em Porto Alegre. Podem fazer assim, ó, uma comparação Porto Alegre e Canoas, por exemplo, né? Só a região, não a região metropolitana, ou se não pegar duas cidades, né? Duas cidades, Porto Alegre e Passo Fundo. Pode ser. Aí Passo Fundo, sei lá. Podem começar a pesquisar então. Bom, eu vou usar o tempo agora para tentar solucionar o problema do Team Link aqui, certo? Eu vou dar uma pausa então no nosso vídeo, gravando, tá? Correção dos exercícios 1 ali, então, página tá congelada, peraí. Vamos congelar aqui, página 20, tá? O que vocês responderam? A idade e a estatura de uma pessoa são grandezas proporcionais, sim ou não? O que tu me responde? Agora... Ó, o Guilherme disse que sim. Quem mais concorda com o Guilherme? São grandezas proporcionais? Alguém mais concorda com o Guilherme? Estatura é altura, né? Isso aí, Guilherme. Estatura é altura. Alguém mais concorda com o Guilherme? Se é que o Guilherme concorda com ele mesmo até agora. E aí, o que vocês me respondem? Eu concordo. O Guilherme concorda com ele mesmo. Não é que poderia ter mudado de ideia, né, Guilherme? Sei lá. Vai saber. E aí, quem mais concorda? Quem não concorda com o Guilherme? Vamos ver quem é que está presente então. Quem não concorda com o Guilherme? Quem concorda com o Guilherme? Tá? Ninguém responde? Alguém aí? Vamos deixar o Gui sozinho? Tá, tem bastante gente aí, ó. Opa! Ó, a Camila tá aí, o Felipe, o Gregory, o Pedro, o Cauã saiu. Cadê o Cauã? Tu tá aí, Cauã? Dá um oi aí, Cauã, se tu tá aí. Muito bem. Eu não sei o que é isso, Pedro. GG? O que é GG? Grande coisa? O que é GG? É good game. Eu pensei que era grande coisa. Grande coisa. O Pedro concorda. O Tairone não está mais aí, Tairone? Tu que estava participando ali toda hora. Caiu junto com o Cauã. Foram conversar lá os guri, né? Ai. Vamos lá, ó. Olha só, pensa comigo, estatura e a idade, tá? Lembra disso aqui, ó. Deixa eu ver. Tá? Então, um campo de grandezas é o tempo, tá? Que vai ser medido pela idade. E outro grupo de grandezas vai ser a estatura. Tá? Embora vocês trabalhem bastante com inglês ali, eu vi que alguns escreveram estatura com S, tá? Estatura. Tá? Mas não é com E, tá? Então, eu sempre faço esses diagramas assim. Um menor que o outro. Tá? Mais ou menos, então. Um está mais ou menos igual ao outro. Vamos ver assim, ó. Quer ver, ó? Quando eu tinha, deixa eu ver, 20 anos de idade, tá? Não, vamos botar 22 anos. Isso, 22 anos de idade, a minha estatura era 1,69 m. Será que eu dobrando a minha idade? Bom, se eu tinha 22, 2 horas de galinha, parece isso aí. Na verdade, era isso que eu estava pensando na hora, tá chegando perto do almoço, e daí eu estava pensando 2 ovos de galinha caipira. Era bem isso.
tá? Mas pensa comigo aqui, ó. Tu está relacionando duas grandezas, tá? Uma é tempo, outra é comprimento, né? Medida de comprimento, tá? Então, digamos, com 22 anos de idade, eu tinha 1,69 m. Vamos dobrar a minha idade, que é a idade que eu tenho hoje, 44 anos. Então, se eu dobro a idade, o que teria que acontecer com a minha estatura? Dobrar. Será que eu tenho 3,40 m? Próximo de 3,40 m? Acho que não, né? Na verdade, eu tenho 1,69 m. Tá vendo que não são proporcionais? Se eu dividir esse por esse, ó, 44 dividido por 22, é diferente de 1,69 dividido por 1,69, tá? A idade e a estatura de uma pessoa não é proporcional, senão uma pessoa de 100 anos seria altíssima. Concorda comigo? Uma pessoa que tem 100 anos de idade seria extremamente alta, né? Porque, sei lá, ela tem 10 anos, ela tem uma altura, com 10 anos, sei lá, tem 1,60 m, tá? Digamos, com 10 anos, uma pessoa de 100 anos, 1920, a pessoa nasceu. Tem um ator agora que fez 101 anos, um ator global aí, que fez 101 anos, né? Ele nasceu em... Opa, a bateria tá fraca aqui, que ruim, tá? Então, assim, ó, ele fez 101 anos, ele nasceu em 1920, quando ele tinha 10, vamos supor que ele tinha 1,60 m. Daí ele dobrou a idade, passou para 20. Em 1940 ele tinha 20 anos, né? 1,60 m. Nenhuma pessoa, né, normal, sem usar perna de pau, vai ter 3,20 m, certo? Seria taxado como um gigante. Então a idade e a estatura, ó, de uma pessoa não é proporcional. Sim, o Gui, olha só o que o Gui está falando, ó. Eu pensei que a pessoa tinha 1 ano e a idade daí crescia. Sim, é verdade, cresce, mas não cresce proporcionalmente. Se tu tem um ano de idade, assim, ó, quer ver? 1 ano de idade, pode ver, ó, que crianças de 2 anos de idade não tem o dobro do tamanho de crianças de 1 ano de idade. É muito difícil ter o dobro do tamanho. 1 metro, sei lá, uma criança tem menos de 1 metro. 1 ano de idade, uma criança de 1 ano de idade tem menos de 1 metro, tá? Sei lá, vamos chutar 80 centímetros. 80 centímetros. Uma criança de 2 anos, ou quando essa criança fizer 2 anos de idade, ela não vai ter 1,60 m, porque o dobro de 80 centímetros é 1,60 m. Uma criança de 2 anos de idade está próximo de 1 metro. Entendeu? Não é proporcional. É isso que vocês têm que avaliar. Não adianta sair lendo assim, tá. Então variou, cresceu, se diminuir a idade, se voltar no tempo, diminui a estatura, é verdade. A idade cresce, aumenta, a estatura também aumenta, né? Até um certo ponto. Né? Viu o meu caso, né? Com 22 anos de idade, eu tinha 1,69 m. Eu dobrei a minha idade para 44, eu continuei com 1,69 m. Então, tu cresce até um certo ponto. Então, e isso já indica que a idade e a estatura não são grandezas que se relacionam de forma proporcional, tá? Então, no item A, tu vai responder: não são diretamente proporcionais, tá? No item B, a densidade demográfica, né? A densidade demográfica. Eu tentei pegar aí alguns exemplos ali, vocês têm que pesquisar, né? Fazer pesquisa, tá? A densidade demográfica, o que é?
Quanto maior o número de pessoas, maior vai ser a densidade demográfica, tá? Então a gente pode pensar assim, ó, o campo de grandezas, a densidade demográfica e o número de pessoas. Ah, tá, para uma região específica e o número de moradores de uma cidade. Então é uma mesma cidade, número de moradores, tá? E a densidade demográfica. Tá? Vamos pensar assim, ó. Vamos fixar uma cidade. A área dessa cidade aqui, ó, sei lá, é 40, não, vamos pegar um quadrado perfeito. 36 de área, tá? 6 quilômetros aqui, 36 quilômetros quadrados. 6 quilômetros aqui por 6 quilômetros aqui é a região da cidade, tá? Por exemplo, então, se eu tiver 18 pessoas nessa região aqui, tá? O que seria a densidade demográfica? E ele tinha que explicar isso aqui, né? Densidade demográfica, vocês teriam que ter pelo menos esse assunto, assim, ó. A área é de 36 quilômetros quadrados, tá? Significa que tu distribui, para saber a densidade demográfica, tu distribui a área pelo número de moradores. Então, qual é a densidade para 18 moradores nessa região aqui, ó? Só um pouquinho, acho que eu fiz ao contrário. A densidade demográfica. É ao contrário. A densidade demográfica é o número de moradores. Tá, daí aumenta a densidade demográfica. É isso aqui que tu varia, né? Então é 2 habitantes por quilômetro. Tá? Certo? A densidade demográfica. Se tu duplicar a área da tua região ali, por exemplo, daí tu aumenta a área da tua cidade, se é que é possível, conforme o enunciado, né? Se tu aumenta a área da tua cidade, o que acontece? Tu vai distribuir as 18 pessoas nessa área de 72, vai dar 72 dividido para 18, vai dar 4 habitantes por quilômetro quadrado. 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aumentando a área nessa ordem, tá? Aumentando a densidade demográfica, é isso que diz assim. Densidade demográfica e número de moradores. Tá? Se tu tem uma densidade demográfica 2 habitantes por quilômetro quadrado, tu vai ter uma quantidade X, tá? Tu dobrando 4 habitantes por quilômetro quadrado, tu vai ter o dobro do número de habitantes, certo? É como se tu aumentasse a densidade aqui, tu vai ter o dobro do número de habitantes. Então, triplicando, vai ter que triplicar também. Para fazer isso, assim, ó, a gente teria que trabalhar um pouquinho com a ideia de densidade demográfica. Não foi uma base que, pelo menos nesse livro, ao longo desses livros aí, a gente viu, tá? Mas é uma relação diretamente proporcional, tá? É uma relação
diretamente proporcional. Aumentando a densidade demográfica, vai aumentar o número de pessoas, tá, de uma cidade. Então, diretamente proporcional. Tá? O item C. O número de folhas e a massa de um livro. Sim, o quanto tem de massa, quantos quilogramas tem um livro. Então, mesma coisa, ó. Vamos colocar na ordem aqui, tá? Número de folhas e a massa do livro, tá? Vamos pensar, vocês já pegaram um pacote de 100 folhas? Daí tem um peso, né? Sei lá que peso é esse. Mas se tu pegar 2 pacotes de 100 folhas, ou seja, 200 folhas, tu não vai ter o dobro do peso que tu tinha antes? Ou seja, o peso não é massa, né? Mas tu pode comparar, porque na verdade a gravidade é a mesma para 100 folhas e para 200 gramas. A gravidade é constante, a gente considera constante, então significa que a gente pode avaliar a massa pelo peso, a gravidade pelo peso, que é outro conceito que precisa ser trabalhado, tá? Mas a quantidade de massa, digamos, 100 folhas dá 10 gramas, sei lá, de peso. Dobrando, vai dar 20 gramas, né? Triplicando, 30 gramas, e assim por diante. Então, o número de folhas e a massa obtida vai ser diretamente proporcional, uma relação direta, tá? Diretamente proporcional. Item D. A quantidade de água gasta em uma residência e o valor a ser pago pelo consumo da água. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Nesse item D a gente tem que ter um certo cuidado, porque existem algumas taxas, tá? Que mesmo que se tu não consuma a água ali, ele vai ser cobrado de ti, certo? Então existe todo um cálculo. Mas a priori, a gente pensando assim, sem pensar nessa taxa, quanto mais tu gasta, quanto mais tu consome água, proporcionalmente tu vai pagar o valor. Não acontece isso